Então, pessoal, voltando aqui ao nosso segundo bloco do programa de hoje, nós temos a grata satisfação de estar recebendo outro vereador eleito, ou melhor, reeleito, e se foi reeleito é porque teve o seu trabalho aprovado, né, pela população. Estou falando aqui nada mais, nada menos do que o vereador Marcos Papa. Bem-vindo, meu querido Marcos Papa. Ei, muito obrigado, professor Lages, pelo convite, por estar aqui mais uma vez dividindo esse espaço com você, você dando voz, né, aos agentes políticos dessa cidade que estão na luta aí para reconstruir Ribeirão Preto. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcos, sua vinda, sua disponibilidade aqui, né, para falar com a gente hoje. Ô, Marcos, eu queria começar pela campanha, né? Você já tem assim a experiência de outras campanhas anteriores. O que você achou dessa última campanha para vereador? Foi diferente? Teve realmente um impacto grande aí por conta da pandemia? O que você achou? Bom, você também já tem experiência de outras campanhas e fez essa, né? Mas você está me perguntando, eu vou falar a vivência que eu tive. Professor, foi a campanha mais difícil que eu disputei na minha vida. Porque ela teve uma configuração quase que completamente diferente das outras. Nas outras eleições havia a campanha física e havia um pouco de internet. Essa foi 90% pela internet e 10% físico. Então, aquele componente forte do sucesso eleitoral do vereador Papa, que ia estar na rua, com o jornalzinho da minha prestação de contas na mão, entregando para as pessoas, dando a mão, olhando nos olhos, não teve esse componente. O componente dos apoiadores chamando em casa, Papa, ó, vai ter 5, vai ter 10, vai ter 20 pessoas. Não teve, porque a gente não podia provocar aglomeração. A gente não brinca com a vida das pessoas. O jantar, eu faço um jantar para arrecadar fundos. Normalmente vai 100, 80 pessoas. Já chegou aí 200 pessoas. Esse ano não teve nada, zero. Então, e num jantar que vai tantas pessoas, você tem a oportunidade de falar. Então foi uma campanha muito diferente, por isso muito difícil. Nós tivemos que mudar a estratégia, o meu investimento maior, eu arrecadei coisa de 50 mil reais, 25 mil reais foi para uma agência de marketing digital que trabalhou o nosso material. Né? Nós tínhamos muito material, o mandato foi muito fecundo, então essa agência tinha matéria-prima para mostrar o que o mandato tinha feito e, consequentemente, eu falo que o ser humano deixa rastro, né, professor? Bons ou maus, né? Então, deixou bons. A gente pode se orgulhar ou se envergonhar do rastro. Ô, Marcos Papa, você está entrando agora no terceiro mandato, né? Então já tem aí uma experiência parlamentar interessante de 2 mandatos anteriores. E todo mundo pode perceber, eu pelo menos percebi muito, que você trilhou um caminho, né, dentro daquela função precípua do mandato de vereador, que é exatamente a função fiscalizatória. Você realmente não deu sossego, né, à gestão no sentido de defender mesmo os interesses do cidadão, do contribuinte, né? E, em especial, aí na questão do transporte público, né? Ficou muito evidente o seu mandato nesse aspecto. O que você vai fazer agora no terceiro mandato? Você vai continuar trilhando esse caminho? Sem dúvida, professor Lages. Agradeço a pergunta, até para deixar claro para quem está nos assistindo que é a função primordial do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo. As licitações, as concorrências, se tudo como está caminhando. Então, foi a marca do meu primeiro mandato, do meu segundo mandato, e será, sim, a marca do terceiro mandato. Vou dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo. Esses 40 milhões que foram depositados dia 3 de novembro no caixa do DAERP, em dinheiro vivo, à vista, é o resultado de uma denúncia que eu fiz ao Ministério Público quando a base aliada da ex-prefeita não deixou eu fazer a CPI da água, a CPI do DAERP. A base aliada da ex-prefeita barrou a CPI, eu corri no Ministério Público, fiz a denúncia, assinei a denúncia. Eu falo assim, assinei a denúncia, porque o promotor perguntou, professor, vereador Papa, o senhor vai assinar a denúncia? Vou assinar a denúncia.
O senhor tem provas, vereador Papa? Tenho 70 páginas de prova. Então, foi um processo que demorou não muito tempo, 3 anos, né? Foi um tempo razoável até para padrões brasileiros, mas que trouxeram de volta 40 milhões de reais para os cofres públicos e ainda falta 30 a ser depositados por essa gigante do saneamento. Então, tem que ser, sim, um mandato fiscalizatório. Vou dar um outro exemplo. Eu venci 2 batalhas judiciais contra a administração, a atual administração do atual prefeito, que trata muito mal a questão do transporte coletivo em Ribeirão Preto, permitindo aglomeração dentro dos ônibus, né? Permitindo criminosamente a aglomeração dentro dos ônibus. Venci 2 batalhas judiciais. Uma que mandou baixar o preço da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20, a outra que mandou desinsetizar e higienizar os ônibus. Eu pedi isso lá na epidemia de sarampo. Ele entrou na justiça para não cumprir, perdeu, teve que fazer agora na pandemia do coronavírus. E vou vencer a terceira, que é voltar 100% da frota. É evidente. Você acredita, professor Lages, que a Procuradoria do Município me vai no Tribunal de Justiça escrever a seguinte pérola: precisamos cortar 50% da frota para desestimular o uso do ônibus e, assim, conter a aglomeração. O senhor acredita nisso? Quando é justamente o contrário, como se as pessoas tomassem ônibus para fazer turismo, né? Um dia nós vamos chegar lá, como Curitiba. Curitiba, nos finais de semana, há 12 anos, a tarifa de ônibus é R$1, para estimular o povo aí nos museus, nos parques. Nós vamos chegar lá ainda. Ô, Marcos Papa, agora você vai para o terceiro mandato com uma Câmara que teve uma renovação que todo mundo está reconhecendo assim interessante, né? E me parece não foi uma renovação só de caras, de nomes, mas teve alguns mandatos aí que foram eleitos, né? Que acredito vão atuar numa linha mais de defesa dos interesses ligados a questões assim de cultura ou mesmo ligados à questão de costumes, né? Pautando algumas pautas do tipo, né, de interesses aí ligados ao combate ao racismo, homofobia, enfim, questões de gênero, né? Como é que você está vendo isso? Essa renovação, para você, ela é interessante, ela é positiva, e como é que você vai atuar diante dessa nova realidade da Câmara a partir de janeiro? Eu vejo essa renovação muito positiva, professor Lages. Eu digo que a próxima legislatura será mais viva. Viva não no sentido de sagacidade, mas viva no sentido de viver, de ter mais vida mesmo. Então, o parlamento será mais vivo, haverá mais discussão, e isso é muito saudável. Está chegando uma moçada nova, com vontade, isso é importante. É importante abraçar esses temas, como você falou, a questão do enfrentamento do racismo, da homofobia, ou da LGBTfobia, para ser mais claro, o enfrentamento ao machismo, né? Criar a consciência de uma política de cultura na nossa cidade. Então, eu vejo essa nova composição da Câmara de Vereadores como um sopro de vida no parlamento. Ele será mais vivo. E tem me colocado à disposição. A nossa assessoria já está conversando com alguns desses novos membros eleitos, e eu também tenho conversado, no sentido de fazer para eles o que nunca ninguém fez para mim, que é contar como funciona o parlamento, né? Adiantar algumas questões, como é que compõe as comissões permanentes, como é que a gente vai eleger a mesa diretora. Então, nós já temos dialogado em torno disso. Nosso tempo já está assim mais no final, mas ainda tem já que você tocou no assunto, então vou voltar nele, né? A gente vai ter eleição de uma nova mesa diretora, né? E que vai atuar aí a partir de 1º de janeiro, né? Como é que você acha que tem que ser a direção da Câmara? Né? Você acompanhou nesses últimos... Aliás, você já acompanhou várias mesas diretoras, né? Como é que você acha que haveria necessidade de uma mudança, de uma nova postura da mesa?
Eu não diria postura, professor Lages, eu diria que tomar iniciativas que estão sendo procrastinadas e isso não é bom para a cidade. Por exemplo, a coordenadoria legislativa da casa não é concursada, é comissionada. E isso, no meu entendimento, está errado. Eu concordo com o Ministério Público. Se a Câmara não fizer o concurso para a coordenadoria jurídica, deverá sofrer uma ação civil. Então, eu creio que é melhor a Câmara se antecipar e fazer esse concurso para a coordenadoria jurídica para não passar vergonha de tomar puxão de orelha do Ministério Público para tomar uma providência que, no meu entendimento, é muito correto. Outro procedimento que a mesa diretora precisa tomar, um concurso para auditor fiscal. A Câmara não tem, o Poder Legislativo de Ribeirão Preto não tem um auditor fiscal para auditar a execução do orçamento pela Prefeitura. Vou dar um exemplo. Se alguém subir as escadarias do Palácio Rio Branco agora e diante do prefeito Duarte Nogueira perguntar: prefeito, o consórcio pró-urbano cumpriu os investimentos que o contrato determina? Ele não sabe. Só que o Poder Legislativo também não sabe. E isso está errado. Então nós temos que ter um auditor fiscal na Câmara, se possível um técnico, para auditar a execução do orçamento pela Prefeitura. Então algumas providências a futura Câmara, a futura mesa diretora terá que tomar. Outro exemplo eu vou dar aqui. A Constituição permite uma pessoa que não tenha superior completo ser vereador, porque transformou-se numa liderança importante da sua comunidade. Mas a assessoria desse vereador deverá ter curso superior. Porque ali é um poder. Nós somos membros de um dos poderes dessa cidade e isso é muito sério. Então, se uma liderança conseguiu um engajamento político que lhe conferiu o poder do mandato, o gabinete tem que ser técnico, tem que ser formado por técnicos. É um tensionamento que eu vou fazer com a futura mesa diretora. Marcos Papa, é o seguinte, a questão da pandemia, né, meu querido? Nós estamos vivendo aí uma fase de que está sendo retomado aí o problema da pandemia. Enfim, de qualquer forma, nós vamos ter aí, a partir de janeiro, uma situação meio complicada, talvez, né? Dessa segunda onda, enfim. A Câmara tem como agir nessa trilha também da fiscalização em relação à saúde, e em particular da pandemia, o Marcos Papa? De minha autoria, professor Lages, tem sim, é de minha autoria a lei que vai permitir, que vai garantir o direito de participação da população nas sessões legislativas, nas audiências públicas e nas reuniões públicas que a Câmara vai realizar. Porque hoje nós estamos conseguindo fazer isso porque existe um consenso entre os vereadores e a mesa diretora que deve ser assim. Mas esse direito de participação não está garantido no regimento interno da Casa. Então, nós estamos mudando o regimento para criar essa garantia de participação. No mais, nós vamos continuar respeitando as autoridades sanitárias que mandam usar máscara, lavar as mãos e conversar de longe, tá certo? Porque nós não brincamos com a vida das pessoas, até que a vacina chegue e então nós possamos ter aquele novo normal, né? A vida de volta. Eu creio que algumas funções, como por exemplo a nossa gravação aqui, vieram para ficar. Foi um avanço que a pandemia nos trouxe. Mas que isso seja feito quando não for possível a presença. Ô, meu querido vereador Marcos Papa, infelizmente chegamos ao final, né? Quero agradecer muito aqui a sua presença. Foi um papo muito legal, acho que deu para atualizar as questões aí da política local, do mandato, da Câmara, né? E sempre querendo contar aí com sua presença aí, né? Outras vezes para discutir questões mais pontuais, né? Quero agradecer muito aí a sua presença. Eu que agradeço, professor Lages, a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando de política, nesse papo de cidadania, falando de política, falando da nossa cidade, né? Nós temos a certeza que muita coisa tem que ser limpa, mas não será virando as costas que o ambiente político ficará melhor. Ele ficará melhor assim, com iniciativas como a sua, de ir até a população, dar voz ao agente político para que possa contar com a cidade, contar para a cidade o que está se passando e também fazer o caminho de volta
receber as demandas da população. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, professor Marcos. Pessoal, terminamos aqui mais este Conexões, né? Convidando todos e todas aí para estar com a gente na próxima semana, quando vamos entrevistar outros 2 vereadores aí da próxima legislatura, tá? Muito agradecido aí pela sua audiência, por ter nos acompanhado aqui pela multiplataforma TAT, no nosso programa Conexões Ribeirão. Até lá!